boa tarde, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática do canal Educação. É uma grande alegria receber todos vocês nesta sexta-feira, nesta tarde de sexta-feira. Para alguns, as obrigações terminam hoje, mas para vocês que têm um projeto para entregar, não terminam hoje, Então, galerinha, hoje nós vamos dar continuidade com o nosso bate-papo sobre a linguagem C, a linguagem de programação C. Você que está chegando agora, nós iremos dar continuidade a esse conteúdo show, esse conteúdo muito massa, que é a primeira linguagem que vocês estão aprendendo, É a primeira linguagem de muitas no ramo da computação que vocês irão aí, entrar, conhecer, compreender como é que funciona. E aí, turma, durante essas últimas semanas, ao longo de todas essas últimas semanas do nosso curso técnico, nós estamos nos dedicando totalmente para essa linguagem. Ontem nós conversamos sobre as matrizes, tá? Nós fizemos uma super revisão, fiz exercícios com vocês me ajudaram, me deram dicas, Até quando eu estava esquecida de alguns pontos, vocês me ajudaram. E hoje nós iremos fechar o nosso conteúdo de matriz. Vou finalizar algumas atividades da aula de ontem, hoje, tá? E posteriormente, assim que nós finalizarmos o conteúdo das matrizes, nós iremos dar início ao conteúdo da aula de hoje. Hoje nós iremos nos focar em funções, tá? As funções, diversas funções, Vários tipos de funções. Nós iremos compreender melhor quem são essas estruturas e por que elas são tão importantes dentro de uma linguagem de programação, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula, galerinha. Vamos lá, pessoal. E aí, turma, como vocês já sabem, toda aula ela possui um roteiro, possui um objetivo, e o objetivo de conhecimento da nossa aula de hoje é que a gente consiga compreender a forma geral de uma função. Em todas as linguagens de programação, turma, existem diversas funções. Em qualquer linguagem de programação que você for aprender, Java, PHP, Python, C, como nós estamos estudando, muitas linguagens possuem funções. Então, compreender o que é uma função e entender como é essa estrutura é muito importante, porque se você já aprende aqui na linguagem C, fica muito mais fácil quando você for aprender novas linguagens, tá certo? Outro objetivo aí do conhecimento que nós temos, turma. Agora são os objetivos de aprendizagem. Olha aí os objetivos de aprendizagem que nós temos na aula de hoje. Primeiro ponto, apresentar o que são as funções. Vocês já utilizam as funções desde a primeira aula de linguagem C, tá? Porém, talvez alguém não tenha ligado o nome à função da função, Então, pessoal, hoje nós iremos identificar quais são as funções que nós utilizamos na linguagem C e quais são as suas principais funções, Suas principais atividades dentro de uma programação. E aí nós vamos identificar quais são os tipos de funções, o que elas fazem na linguagem C, para que elas servem, tá bom? Esse aí vai ser o roteiro da nossa aula de hoje. Lembrando que nós iremos fazer exercícios, tá? Da teoria à prática, que é o momento da aula, nós sempre iremos retornar para alguma atividade, tá bom? Então, durante toda a aula, pessoal, existem momentos que eu vou explicar a teoria, mas sempre nós iremos falar sobre questões, Nós iremos construir, criar questões juntos. Como vocês já sabem, eu passo toda a aula só para vocês saberem, mas vocês já sabem que é o nosso grupo do WhatsApp aí, tudo bem? Esse aqui, mais uma vez, é o site que nós utilizamos como compilador de código. Então, eu sempre trago para vocês ficarem aí com ele guardadinho no material. E quando vocês precisarem utilizar, se não recordarem, eu sempre trago o programa. Mas vocês, como vocês já estão carequinhas de saber, o site que nós utilizamos é o Programze, tá? E aí é a mesma ladainha, tá bom?
porque eu repito sempre para vocês. Essa que é a estrutura principal do site, do compilador. Aqui nós colocamos todo o nosso código. Quando você vai executar o seu código, você clica no botão Run. E o botão Run, ele vai mostrar a tela de output, que é a tela de saída do código, é onde sai todo o conteúdo que você criou. Se você criou corretamente o seu programa, a sua interação vai aparecer nesse local, tá bom? Se o programa tiver algum tipo de erro, também é aqui nesse output que o programa ele dá uma orientação. Olha, tem algum erro aqui na linha 7, por exemplo. Ah, está faltando alguma coisa na linha 8. Então, ele dá dicas, tá, de alguns problemas que podem acontecer. E aí, turminha, dando continuidade à nossa conversa de ontem, nós estávamos discutindo sobre as matrizes. Ontem eu estava conversando com vocês sobre a importância, tá? Sobre a importância de identificar as estruturas for, ok? Então, não existe manipulação de matriz sem essa criaturinha bem aqui. É o for, tá? Quando nós estamos fazendo a manipulação de uma matriz unidimensional, que é o famoso vetor, nós só utilizamos um for. E aí vocês já estão ligadinhos nisso, tá? Ontem a gente conversou bastante sobre isso. Porém, quando eu tenho uma matriz, que ela é bidimensional, que eu tenho dois eixos, tá? O eixo X e o eixo Y, eu preciso obrigatoriamente ter um contador para cada eixo. Então, eu tenho um contador que anda na horizontal e eu tenho um contador que anda na vertical, tá? O que anda nas linhas é o contador I e o que anda nas colunas é o contador J. Ontem a gente já bateu bastante cabeça, né? A gente bateu bastante cabeça com relação a essas duas estruturas. Então, o que é o mais legal, pessoal? Se você aprendeu, se você conseguiu entender essas duas estruturas, que é o contador da linha e o contador da coluna, pronto, acabou o mistério. Você acabou de conseguir dominar as matrizes. Porque, pessoal, tudo que você for fazer com a matriz sempre vai ser utilizado a mesma estrutura. Tá? Então, aqui, nesse caso aqui, dessa estrutura for, o que está acontecendo? Ontem vocês me ajudaram. Será que hoje vocês conseguem me ajudar novamente? Olha aí. Essa estrutura aqui, está acontecendo alguma coisa no código. Será o que está acontecendo? Vocês conseguem identificar o que está acontecendo diante dessas estruturas? A programação está solicitando algum dado do usuário? A programação está mostrando algum dado na tela? A programação está sendo inicializada com 0? O que é que está acontecendo? É importante que a gente analise a estrutura do comando for, porque aqui nós temos, né, o nosso contador, que aí todo mundo está carequinha de saber já, que é o contador I. O contador I sempre começa com 0, quando a nossa matriz ela é crescente. Eu tenho o X da questão, né? Eu tenho aí a charada, a pergunta. Essa perguntinha aqui, se ela não estiver correta, se ela não foi feita corretamente, provavelmente a sua matriz ela não vai funcionar corretamente também. É ela que controla praticamente tudo, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou recordar vocês. O M era 4, o N era 3, tá bom? E a gente até conversou ontem sobre as estruturas, as condições de parada, né? Então, no I, a condição de parada é o número 4. No J, a condição de parada é o número 3, tá bom? Só para recordar vocês, só para vocês acordarem aí no início dessa aula. Então, aqui, pessoal, o que está se passando dentro dessa matriz? O primeiro momento, que é o primeiro for, o contador vai falar o seguinte, olha,
eu vou ficar repetindo essa ação até que este númerozinho bem aqui, até que o I seja menor do que o M, tá bom? Então, enquanto o I for menor do que o M, eu vou repetir. Agora, quando ele se tornar igual ou maior, eu paro. É por isso que esse I aqui, ó, ele vai sendo modificado ao longo de cada interação. Então, ele começa sendo 0. Aí, ele faz uma repetição e ele compara. O 0 é menor do que 4? É, então ele faz todo o processo, ele é incrementado, e aí repete de novo, e ele se transformou em 1. 1 é menor do que 4? É, então ele repete de novo, ele recebe mais 1, né? E ele vira 2. Aí ele repete de novo. 2 é menor do que 4? É, aí ele vai de novo, faz a terceira vez. Quando ele chega nesse momento aqui, ele ainda funciona normalmente. Aí ele vai incrementar mais 1. Quando ele se transforma em 4, chega aqui nessa pergunta, 4 é menor do que 4? Não, não é menor do que 4, então ele cancela, tá? Ele para de funcionar, tá bom? Então, ele funciona até 4 vezes, ó. Ele se repete 4 vezes. Então, pessoal, toda vez que o I, ele for modificado, acontece alguma coisa nessa instrução. E o que está acontecendo? Está acontecendo esse comando bem aqui, ó. Esse comando aqui de cima, que eu estou circulando, no caso, circulando, marcando, está falando o seguinte, olha a matriz. Matriz é o nome da matriz, tá? Olha a matriz. Aonde tem o índice I e o índice J, eu quero que seja 0. Então, o que está acontecendo nesse programa? Ele vai andar por toda a matriz, de quadradinho em quadradinho. Todo quadradinho que ele passa, ele adiciona 0 àquele quadrado. Toda vez que ele passa, esse índice se transforma em 0. Então, é o seguinte, quando o I for 0, por exemplo, o I vai ser 0 em algum momento, o J vai ser 0 em algum momento, que é a coordenada 0, 0. Quando ele estiver na posição 0, 0, a coordenada 0, 0 vai receber o número 0. Aí ele vai passar. E ele vai agora para 0, 1. Quando ele chegar na 0, 1, ele vai transformar em 0 também. Então, ele vai passando de quadradinho em quadradinho e vai adicionando o número 0. Vou colocar aqui do lado um desenho meramente ilustrativo para vocês entenderem o que está acontecendo na adição de números nessa matriz. Então, deixa eu ver aqui. São 4 linhas, né? O M é a linha, então é 1, 2, 3, 4. E o N é a coluna, então eu vou criar 3 colunas. 1, 2, 3. Ah, como é que eu sei qual o tamanho da matriz? Na hora que você vai criar a matriz. Você que define qual é o tamanho que ela vai ter, tá bom? Então, o que vai acontecendo aqui ao longo de cada for? Ao longo de cada interação? Ele chega nesse primeiro aqui, ó, e ele fala, ah, estou aqui, vou colocar o 0. Aí ele pula para o próximo, adiciona 0. Ele pula para o próximo, adiciona 0. Ele pula para o próximo, adiciona 0. Então, ele vai indo de quadradinho em quadradinho e vai adicionando 0. É isso que esse comando aqui da tela inteira está fazendo. Ele só faz isso aqui. Adiciona 0 em todos os quadradinhos, tá? Como é que eu sei disso, né? Como é que eu sei que ele está adicionando 0 em cada quadradinho, em cada local da minha matriz? É porque o for, ele não modifica a matriz, ele só anda de casa em casa. Quem normalmente vai modificar o valor que tem lá dentro são os comandos que vêm após o for. Então, nesse caso aqui, o comando que vem após, tá? O comando que vem após mostra esse aspecto, tá bom? Ok? E aí, galerinha,
É muito importante que vocês tenham bastante atenção com relação a essas características de uma matriz. E olha aí o que eu trouxe para vocês. Eu trouxe para vocês 3 exemplos de como a gente pode inicializar uma matriz. O que é inicializar uma matriz? É adicionar valor na matriz, tá? É o nome bonito para falar adiciona valor na matriz. A gente fala inicialização. Então, aqui no primeiro exemplo, exemplo number 1, nós temos uma matriz de 3 linhas e 4 colunas. Então, vou representar ela aqui, ó. Eu tenho 3 linhas, 1, 2, 3 e 4. Eu tenho 3 linhas, né? Eu já comecei, viu? Já comecei a trocar as coisas. Então, 1, 2, 3 linhas e 1, 2, 3, 4 colunas. Dessa forma aqui, pessoal, nós temos quantos valores, né? 3 vezes 4, até onde eu sei, é 12. Então, aqui nós teremos 12 locais, né? 12 quadradinhos para a gente armazenar dados. E eu quero que vocês observem o seguinte. Esse exemplo aqui, a pessoa que criou esse código, ela organizou de uma forma que até parece já uma matriz, né? Mas isso aqui não foi por acaso, não. Isso aqui é intencional mesmo. Quando você organiza os valores já na estrutura de uma matriz, organizando em linhas e em colunas, o programa vai entender que que ele vai armazenar aqueles valores na matriz exatamente do jeito que está. Organizado da forma que foi mostrada no código. Então, do jeito que foi mostrado aqui no código, pessoal, o programa ele é inteligente e ele vai fazer isso aqui, ó. Vou colocar na primeira coluna. O primeiro valor da coluna é 10, o segundo é 50, o terceiro é 90. Isso aqui não é um 3, não, é um 5 mesmo, viu? Pronto, deixa eu apagar. Então, pessoal, ele vai seguindo essa ordem de execução, viu? 20, 60, 11. Então, quando você for até, por exemplo, pedir algum valor na matriz, ele vai pegar exatamente os valores que estão armazenados aqui. Foi indicado que tem que ser armazenado desse jeito, com essa sequência. Então, por exemplo, qual é o número que está na coordenada? Na coordenada, deixa eu colocar aqui do ladinho, porque se eu me esqueço, imagine vocês, né? Ó, na coordenada, vou colocar aqui, coordenada 2, 3. Qual é o número que está nessa coordenada aí que eu passei para vocês, da matriz 2, 3? Aí fica aí para vocês descobrirem. Já eu pergunto. Aí deixa eu dar uma olhada, vou fazer aqui a outra matriz, indicada no segundo exemplo. Nesse caso aqui são 3 linhas, 1, 2, 3 e 4 colunas de novo. 1, 2, 3, 4. E aqui, mais uma vez, eu vou armazenar os valores do jeito que está aqui. Não tem mistério não, viu? Aqui é do jeito que está aqui escrito, vai ser inserido. Se inseriu no local errado, foi culpa do programador, não é culpa do programa não. Programador que deu doideira e colocou no lugar errado. Então, desse jeito aqui, o programa ele vai armazenar da mesma forma que você orientou. Qual é a coordenada que está descrita no quadrante? Qual é o número que está descrito na coordenada, né? Nessa coordenada aqui. Coloquei aqui, tá certo? Esses 2 exemplos. Eu quero que vocês me digam aí. Então, o pessoal que está assistindo a aula, que está participando, pessoal aí do YouTube, do IPTV, vocês que estiverem visualizando, né, direitinho. Olha aqui, pessoal, aqui nesse
primeiro exemplo, eu fiz a estrutura da matriz para vocês analisarem e eu coloquei uma coordenada. Eu quero saber qual é o valor que está armazenado nessa localização da matriz. E no segundo exemplo também eu quero saber qual é o valor que está armazenado aí, tá bom? Para ver se vocês não estão igual a Dory, do Procurando Nemo, que já se esqueceram o que foi que a gente aprendeu ontem, tá? É para vocês lembrarem como é que a gente consegue encontrar os valores de uma coordenada, de uma matriz, através das coordenadas. Então, aqui, pessoal, nesse terceiro exemplo, nós temos uma forma bem diferentona, né? Bem diferentona. A forma bem diferentona é que ele não mostra a estrutura. Vejam que ele não está armazenado na estrutura normal que a gente observou nos dois outros exemplos. Ele está demonstrando quais serão os dados armazenados de uma forma linear. E qual é a regra que vai ser seguida? A regra que vai ser seguida, pessoal, é do menor para o maior, tá? Se a matriz for crescente, então ela vai no índice 1, no caso, né, no índice 0,0, no índice 0,1, no índice 0,2, no índice 0,3. Depois vai para o índice 1,0, índice 1,1, índice 1,2 e assim sucessivamente. Ele vai organizando os dados em ordem crescente. Lembrem-se que a matriz, ela pula de quadradinho para quadradinho, né? O comando for faz isso, né? Pula de quadradinho para quadradinho. José Henrique, essa resposta que você colocou aqui, 22, é de qual exemplo? Do primeiro ou do segundo? E aí me fala também qual é a resposta da outra questão, viu? Eu coloquei aqui duas coordenadas. Tem a coordenada 2, 3 e tem a coordenada 3, 4. Pronto, né? Então, o José Henrique colocou que é a coordenada número 1, que é a coordenada 2, 3, o número que está armazenado nela é o número 22. Então, vamos analisar, né? Vamos observar. Aqui eu tenho o índice 0, aqui eu tenho o índice 1, o índice 2 e o índice 3. Aqui eu tenho o índice 0, índice 1 e índice 2. Por exemplo, então, quem é que está na coordenada na linha 2? Linha 2, tá? E coluna 3. Linha 2, coluna 3. Olha que vocês observem as coisas, tá vendo? Então, olha aqui, na primeira coordenada, que é a linha 2 e coluna 3, não vão se confundir. Primeiro, sempre é a linha. Coluna 2 e linha 3, o número que está aqui, ó, é este, viu? Ó. Certo? Esse aqui é o número que está armazenado. Agora, vamos dar uma olhada aí no exemplo 2, né? No exemplo 2, tem uma questão. Essa coordenada, pessoal, ela existe lá no exemplo 2. Deixa eu dar uma olhada. Neste caso, no exemplo 2, essa coordenada, ela está correta? A gente consegue encontrar ela? Vamos olhar. Vou colocar o índice 0, o índice 1, o índice 2, e aqui é o 0, 1, 2 e 3. A linha 3, eu consigo observar? A coluna 4, eu consigo observar? Então, de já, pessoal, isso aqui a gente precisa ter muita atenção. Por quê? Porque nem sempre o valor do tamanho da matriz vai existir nas coordenadas, tá bom? Porque as nossas coordenadas, elas sempre iniciam com 0. Então, aqui, pessoal, essa coordenada, ela nem existe, viu? Ela nem existe nessa matriz, tá? Então, eu vou apagar ela aqui. E eu vou colocar agora uma, por exemplo, vou marcar esse número 60. Qual é a coordenada do número 60?
Primeiro ponto, a gente precisa observar a linha. Ele está na linha 0? Não. Ele está na linha 1? Está. Então, a primeira informação é a linha 1. A segunda informação é a coluna. Ele não está na coluna 0 e ele está na coluna 1. Então, a segunda informação é a coluna 1. Tá? Então, ter bastante atenção na hora de analisar as coordenadas. Ok? Aqui só recordando vocês o que nós vimos ontem, tá bom? Deixa eu só apagar aqui para não confundir vocês na hora de verem os slides. E aí, turminha, vamos dar continuidade. Dada uma matriz 4×5, ou seja, 4 linhas e 5 colunas, calcular a soma de todos os elementos da matriz. Calcular também o somatório dos elementos de cada linha da matriz, armazenando o somatório em um vetor. Essa daí, pessoal, é um exemplo, né? Um exercício, na verdade. É um exercício para a gente tentar identificar como é que a gente poderia realizar esta proeza, né? Este cálculo. Vou até ler novamente. Dada uma matriz, né, nós devemos calcular a soma de todos os elementos da matriz. Então, todos os números que estão armazenados aí, eles devem passar por uma soma. E aí nós devemos também calcular o somatório dos elementos de cada linha da matriz, armazenando-os em um somatório em um vetor. Então, o primeiro ponto é que nós iremos fazer um cálculo para somar todos esses valores, todos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele quer que some todos os valores da linha e que esses valores sejam salvos em um vetor, por exemplo. Tá? Então, eu vou andar nesta linha, vou passar para outra, para a coluna, né? Eu vou sair de uma coluna, vou passar para outra e vou fazer uma soma. Aquele valor salvo, eu vou passar para o próximo e vou somar com ele. O próximo, somar com ele. E o próximo, somar novamente. Quando eu tiver andado por toda a linha, por toda a linha e por todas as colunas, eu armazeno aquele valor dentro de um único vetor, de um outro vetor. Esse exemplo aqui é bem, né? A gente precisa aí ter bastante atenção. Então, eu vou repetir de novo aqui a questão, só para vocês entenderem qual é o objetivo dessa atividade. Ok? Mais uma vez. Primeiro ponto, ele quer que some todos os elementos. Isso aqui vai ser um cálculo. Esse aqui provavelmente seja mais simples. Ele só tem que passar na matriz inteira, somar todo mundo. Ele não precisa controlar início e final de coluna e de linha. Então, é só somar todo mundo. A segunda questão, ele quer que cada linha tenha um índice de um vetor correspondente a ela. Então, se essa linha aqui, por exemplo, é a 0, ele quer que tenha um vetor que guarde a soma, certo? De todas as informações que tem aqui, ó. A gente vai ter que somar tudo isso aqui, ó. Somar tudo isso daqui e guardar essa informação aqui dentro dessa célulazinha do vetor, tá bom? Então, quantas somas terão no total, né? Quantos números terão no total? Nesse último exemplo, terão 4, porque nós temos 1, 2, 3 e 4 linhas. Então, pessoal, a gente precisa parar para identificar um pouco qual é a problemática. E eu trouxe para vocês aqui essa questão pronta, só para vocês entenderem o que a gente pode fazer a mais em uma matriz. Porque até agora a gente só aprendeu a pedir um dado e armazenar na matriz e imprimir o dado. Nós não fizemos nenhum tipo de operação matemática com esses valores. E aqui nós temos um exemplo que mostra exatamente essas operações. Então, turma, ele está todo comentado, todo comentado. E aí, de já, vocês já sabem, né? Quando o código está comentado, é algo muito bom porque ele te dá dicas do que está se passando naquela linha de código.
Na linha 4, nós temos a declaração de tudo. Nós temos aí a declaração, no caso, tanto de uma matriz, que é a matriz MET, ou MAT, e nós temos a matriz, no caso, o vetor, né? O vetor soma linha, que é a soma de cada linha, e nós temos a variável total. Aí, turma, na linha 7, a variável total está recebendo o valor 0, porque ela vai iniciar com 0. Ok? E aí, turminha, observem aqui algo interessante. Até então, todos os exemplos que nós fizemos, todos os exemplos que nós fizemos de matriz ou de vetor, sempre o contador ficava coladinho um com o outro. Sempre era coladinho um com o outro. Terminava o for do i, começava o for do j. Agora, observem que entre um for e outro existe outra instrução. Então, a gente precisa ficar ligadinho com relação a isso. De já, eu quero que vocês observem as condições de parada, tanto do for do i, quanto o for do j, né? Tanto a condição de parada da coluna e a condição de parada também das linhas. Observem aqui, nós temos o seguinte, nós temos um for que tem o seu contador, que é inicializado com 0, que a gente já sabe. Tem a perguntinha, né? E é menor do que 4, que a gente já conhece também. E aí tem um comentário interessante. A soma de cada linha é inicializada com 0. Então, aqui é onde vai acontecer tudo. Tá bom? É aqui onde vai começar a acontecer aí o mistério. Aqui nós temos um vetor para receber o valor dos números que estão na linha. Então, esta criaturinha bem aqui, ele está falando exatamente daqueles numerozinhos que estão um em cada linha. Que eu vou sair daqui, vou somar com o próximo, vou somar com o próximo e vou somar com o próximo. O valor final de toda essa soma vai ficar armazenada neste vetor aqui, ó, soma linha. É dele aí que nós estamos falando, tá bom? E aí nós vamos para o próximo for. O próximo for, ele está na coluna, né? E olha aqui o que está acontecendo. Nós temos o contador J inicializando com 0, da mesma forma, como sempre. A perguntinha do J. J é menor do que 5? Aí tem a perguntinha. Só que depois disso, tem um dos comandos principais desse programa. O vetor soma linha, ele está aqui, ó. Tá vendo como é que ele está? O vetor soma linha está bem aí. E aí, galerinha, o que está acontecendo? Ele está pegando o valor que existe nele e está somando a ele o valor desta posição. Olha aí o que está acontecendo. Vou demonstrar para vocês em uma figura meramente ilustrativa. Imaginem que isso aqui seja a matriz inteira, só porque eu não quero fazer a matriz gigantesca, porque vai ocupar muito espaço. Imaginem aqui que tem o restante da matriz. Ó. Vou botar até os 3 pontinhos para vocês entenderem. E aqui, turma, eu tenho ó, o 0, 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Olha aqui. Imaginem que o vetor está nesta linha, tá? Chegou nesta linha, o que vai acontecer? Vai começar esse cálculo bem aqui, que está na linha 15. Olha o que ele vai fazer. Ele vai falar o seguinte, olha, a soma linha é 0.
mas ela quer que você receba o valor da matriz 0, 0. Imagine aqui que tenha 2, 4, 5, 6 e 7, por exemplo. Eu quero que você receba o valor 0, 0. Quem é que está no 0, 0? Quem está no 0, 0 é o número 2. Então, soma linha vai passar a ser 2. Soma linha. Era 0 e se transformou agora em 2, né? Recebeu 2. Ok, aí ele volta. Ele volta lá para o início do for. O soma linha vai fazer passar por todo esse processo do for de novo, né? E aí, no caso, pessoal, essa programação ela vai continuar aqui, tá bom? Ela vai continuar aqui. Ela não sai daqui enquanto o J não for menor do que 5. Aí ele faz o seguinte, mude agora. Mude agora, vá para o próximo. Eita, coloquei foi para apagar. Então, ele fala assim, agora vá para o próximo. Quem é o próximo número? O próximo número é o 4. Aí ele vai pegar 2, que já está salvo no soma linha, e vai somar com o 4. Então, o soma linha deixou de ser 2 e virou 6. Aí ele volta de novo. Ele vai sair desse índice aqui e vai passar para o próximo. O soma linha agora é 6. Aí ele vai falar 6 mais 5, 11. Aí ele vai deixar de ser 6 e vai se transformar em 11. Então, ele vai andar linha por linha, coluna por coluna, fazendo esta tramóia, né? Este passo a passo. Então, pessoal, aqui, essa questão, ela não é tão simples assim, de ser entendida talvez no primeiro momento, mas aqui não tem nada de novidade para vocês. Eu vou falar aqui, a única novidade que tem para vocês em toda essa questão é essa linha de código. E essa linha de código. O resto, tudo, vocês já viram ao longo da aula, tá bom? Isso aí foi só uma incrementação que foi feito no mesmo for, na mesma estrutura. Se você tiver os seus exemplos das aulas anteriores, pegue aí um exemplo de for, de matriz, e olhe se a estrutura do for i e a estrutura do for j não está igual. A estrutura é igual, só muda, lógico, né, o tamanho dele. Mas a estrutura de programação é a mesma, tá bom? Então, aqui, pessoal, ele vai sair linha por linha, coluna por coluna, e ele vai somar, 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 e vai guardar dentro dessa variável soma linha, tá bom? Pessoal, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a cópia, copiarem esse exemplo. Esse exemplo aqui ele é muito diferente. Eu quero que vocês tentem criar esse exemplo, tá? Tentem criar esse exemplo, lógico. Vocês vão ter que completar a atividade, tá bom? Tem que colocar lá em cima as bibliotecas, tá faltando só as bibliotecas. E acredito que só isso mesmo que esteja faltando. Se você quer que o usuário informe os números, você pode pedir para o usuário informar os números, ou se você não quiser que o usuário informe os números, você pode utilizar esse recurso aqui para você mesmo definir quais são os números que terão aí na matriz, tá bom? Então, você pode fazer um dos dois tipos, mas é importante que a sua programação ela funcione corretamente. Essa programação aqui, se você conseguir fazer, eu quero que os alunos que conseguirem fazer essa programação em casa, não importa se seja no celular, se você for criar no celular, no computador, no tablet, no papel mesmo, no caderno, não importa, tá bom? Se você fizer essa atividade em qualquer uma desses locais, eu quero que vocês enviem uma foto
tá? Envie uma foto da programação, coloque lá no grupo, igual nós fizemos naquela última aula, tá bom? Que eu quero saber, eu vou trazer a programação de vocês e juntos, né, nós iremos apresentar a programação dos alunos que conseguiram criar, tá bom? E se possível, se você criar em algum dispositivo eletrônico, como computador, tablet ou celular, coloque tanto a programação quanto a execução, o que foi que aconteceu, como foi que ela ficou no final. Vocês vão ver que ela vai ficar nessa estrutura bonitinha, organizadinha, igual eu tento desenhar aqui para vocês, tá certo? Então, de já, eu vou até colocar esse desafio, vou colocar até aqui o nome desafio para vocês, né? Desafio. Esse desafio aqui eu quero que vocês tentem fazer. Não precisa exatamente vocês me entregarem hoje, amanhã, na próxima sexta-feira, né? Da próxima semana, eu vou pegar as atividades feitas pelos alunos e vou trazer essas atividades para a gente discutir no primeiro momento da aula, tá bom? Ok? Eu vou dar 3 minutinhos para vocês copiarem esse exemplo, lembrando que eu quero que vocês coloquem do ladinho. Além de vocês escreverem esse código, eu quero que vocês já coloquem do lado algumas explicações ou então alguma dúvida que você tenha desse código para você perguntar ao longo da aula. Ok? Tá certo? Tudo bem? Então, 3 minutinhos aí para vocês, pessoal. 3 minutinhos.
Pronto, pessoal, pronto. Então, galerinha, agora vou só relembrar vocês. Esse desafio eu quero que vocês completem, tá? Essa programação, que vocês testem. Quem conseguir testar no computador, celular, tablet, tira o print tanto da tela da programação quanto da execução. Se você não tem nenhum desses dispositivos, não tem problema, você pode fazer também esse código, pode ser numa folhinha de papel, só faça bem legível, pode tirar foto, pode pedir para o professor mediador tirar foto e mandar no grupo também, tá certo? Que eu consigo trazer, qualquer coisa eu até consigo digitar a programação de vocês, que caso tenham escrito no papel, executar e eu trago para a turma também visualizar, ok? E aí, pessoal, eu trouxe para vocês mais alguns exemplos. Eu trouxe mais alguns exemplos aqui. Esses exemplos eu vou explicar pontos específicos que eu acho importante, porém, a parte estrutural, a sintaxe da estrutura do for, eu acabei de explicar, a gente ontem teve 3 aulas totalmente dedicadas só para esse conteúdo, então a gente vai focar mais em partes novas, tá bom? Então, olha aqui, esse exercício, esse exemplo fala o seguinte: faça um programa em C que armazene as 3 notas de 4 alunos. Então, nós teremos 4 alunos, cada aluno terá 3 notas. Após a leitura, o programa ele deve calcular a nota final com o somatório das 3 notas. Ao final, deve imprimir as notas e a nota final para cada aluno. Então, é muita coisa. Vocês perceberam que é muita coisa? Quando vocês pegarem um tipo de exemplo desses, que pede várias coisas, você vai marcar uma parte por vez. Você vai tentar criar uma parte por vez, para não se desesperar. Então, primeiro ponto, se ele fala que precisa armazenar 3 notas de 4 alunos, aqui nós podemos criar uma matriz 4 por 3, tá? 4 linhas, cada linha é um aluno, e 3 colunas, porque cada aluno terá 3 notas, tá? Então, de já, nós já sabemos, por exemplo, que nós podemos criar uma matriz dessas. Professora, mas eu posso criar uma matriz maior? Pode. Ok, não tem problema você criar uma matriz maior. Mas sabendo que a atividade está solicitando 4 alunos, cada um deles tendo 3 notas. Ok? De já, observando aqui esse exemplo, ele criou uma matriz 4 por 4. Então, a pessoa que criou esse exemplo achou melhor criar uma matriz 4 por 4. 4 linhas com 4 colunas. Tem algum problema? Isso? Não, não tem. Teria se fosse uma matriz menor do que o que está pedindo no exercício. Se é maior, não tem problema. E aí, turminha, esse é o primeiro ponto, criar a matriz. Então, cria a matriz. Declara o tipo, dá o nome da matriz, define a quantidade de linhas, porque é o primeiro valor, tá? Quantidade de linhas, depois a quantidade de colunas. Depois disso, nós precisamos fazer o outro passo, que é comum, padrão em toda matriz. É inicializar, no caso, definir os contadores. Nós temos 2 contadores, o I e o J. O I para a linha e o J para a coluna. Então, nessa outra linha de código, a 5, informa exatamente isso, tá bom? Aí, turma, começa os jogos, tá? Começa aí, no caso, a estrutura de repetição com o for, que nós já acabamos de estudar. Já começamos a verificar. E aí, galerinha, depois de cada for, olha aqui o que está acontecendo. Ele pede, né? Ele pede que você adicione uma nota para determinado aluno.
tá bom? Porém, aqui de já, um dos pontos que não tem aqui nessa matriz que você pode colocar é aquela opção de adicione o nome do primeiro aluno, adicione o nome do segundo aluno, adicione o nome do terceiro aluno, ok? Pode colocar ou também pode definir o aluno como um mesmo, né? O primeiro aluno, o segundo aluno, terceiro aluno, quarto aluno, porque o programa não está obrigando pedir nome, né? Só fala que é 4 alunos, então também não tem problema. Aqui, o que eu quero que vocês analisem? Eu quero que vocês foquem principalmente nesse comando da linha 11. O comando da linha 11, ele é importante. Por quê, turma? Ele permanece aqui nesse comando. O que é interessante é que ele tem uma matriz e ele define qual é a linha, tá? Aqui sempre o que vai mudar é a linha. Então, se ele está no primeiro ciclo do for, o i aí vai ser 0. Quando ele for incrementado, ele vai passar a ser 1. Então, ele vai para a linha 1. Depois, ele vai para a linha 2, para a linha 3, para a linha 4, até terminar o programa. Então, olha aqui o que acontece. Vou tentar ilustrar aqui, fazer uma figura meramente ilustrativa para vocês. Vou fazer aqui só 2 linhas de 4, tá? De 4 linhas, eu vou fazer só 2 linhas mesmo, só para poder pegar o espaço correto. E eu vou colocar 3 espaços. Olha aqui o que vai acontecer. Ele fala o seguinte, olha, eu quero que você pegue a matriz 0, 0, mais a 0, 1, mais a 0, 2. Então, imagine que a criatura tirou 2, 4 e tirou 4 também. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai sair do índice 0 e vai falar, olha, adiciona esse valor mais o próximo. Essa soma mais a próxima. E a soma dessas 3 notas, você guarda aqui nesse índice da matriz. É isso que está acontecendo. Na próxima rodada, na próxima repetição, ele vai deixar de ser 0, 0 e ele vai se transformar em 1, 0, em 1, 1, em 1, 2. Ou seja, ele vai deixar de andar nessa linha e vai passar a andar nessa próxima. E ele vai modificando linha por linha, linha por linha, linha por linha. Tá? Aqui o foco de trazer esse exemplo para vocês nesse momento não é nem cobrar de vocês que vocês compreendam todas as estruturas que estão sendo mostradas aqui. Esse não é o principal foco ainda. O objetivo de trazer esse exercício para vocês é que vocês percebam que com uma matriz eu consigo fazer operações matemáticas com ela. Esse é o foco, tá? O objetivo é esse, que vocês observem que pode acontecer, que a gente pode manusear, que a gente pode adicionar valores, fazer soma, subtração, divisão, multiplicação entre matrizes, tá? E entre índices de matrizes. Esse é o principal foco, tá bom? Nesse exemplo. É principalmente a linha de número 11. O objetivo desse exemplo aqui para vocês agora, não vou cobrar que vocês compreendam todo esse exercício, mas que pelo menos vocês compreendam que é possível nós adicionarmos índices diferentes, tá? E salvar o valor em um outro índice. O mesmo exemplo está aqui, eu trouxe ele um pouquinho maior para tentar de alguma forma facilitar para vocês a visualização. E de já, um dos principais pontos
que eu quero que vocês analisem, tá bom? Não precisam nem fazer esse aqui, não. Eu quero só que vocês analisem, façam a leitura e tentem fazer aí a programação na mente de vocês, igual eu faço aqui com vocês, lendo linha por linha de código, tentando entender o que cada linha faz. Principalmente a linha 11, tá? As outras linhas não é segredo, a gente já trabalhou com elas, mas principalmente a linha 11 eu quero que vocês observem. Tentem depois pegar o material, eu posso depois passar para vocês também no grupo. Quero que vocês façam a leitura desse material e identifiquem o que está acontecendo, principalmente nessa linha 11, tá? Linha 11, ok? Turminha, nós teremos o nosso intervalo e já já a gente retorna.